Olá, meus amados irmãos do Facebook e também do YouTube, né? Porque nós estamos juntos e misturados. Então, meus amados, em primeiro lugar, eu agradeço a todos aqueles que têm se inscrevido no meu canal no YouTube. E eu peço que você se inscreva lá, faça esse canal crescer, para que outras pessoas venham se encontrar com esta palavra. Uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra que liberta, uma palavra que engrandece, uma palavra de muito valor. Amém, meus amados? Então, se inscreva nesse canal no YouTube, não lhe custa nada, mas vai me encorajar a estar aqui todas as quarta-feiras, todos os domingos, né? E assim nós compartilhamos uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra libertadora. Então, meus amados, também você do Facebook, também dê um like nesse vídeo, que outras pessoas serão alcançadas. É assim, meus amados, que se evangeliza hoje nessa igreja de Cristo, uma igreja espiritual. Antes o povo saía batendo de porta em porta, né, deixando folhetinho, você vê que era tudo físico. Mas a igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, se é espiritual, não necessita nós bater de porta em porta. Você vai bater na porta dessa rede social do seu amigo, da sua amiga, né? E compartilhar esse vídeo, que ela vai ver esse vídeo na sua página, na página dela também. Você pode até colar na página dela, desta pessoa. E essa pessoa, de repente, vai se encontrar com esta palavra e abrir a sua mente. E assim se achar na presença de Deus. Amém? Meus amados. Meus amados, o tema do nosso estudo hoje, que não vai ser longo, espero ser bem rápido, nós vamos passar por apenas 3 livros da Bíblia, né? Então, o título do nosso estudo hoje é Matando os Crentes em Nome de Deus. Eu vou repetir só mais uma vez: Matando os Crentes em Nome de Deus. E para isso, vamos começar a nossa homilia. Eu peço que você abra a sua Bíblia, né, para você acompanhar junto comigo. Abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Que já diz assim, ó. Eu vou começar do versículo 5. Amém? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar, né, alguma coisa como se partisse de nós. Então, você já vê que na igreja de Cristo, que é uma igreja espiritual, não depende nada do homem. Só no nosso primeiro versículo aqui, já está apontando que neste pacto que nós vivemos, não precisa mais de homem para interceder nas nossas vidas, como nós devemos se comportar, como nós devemos comer, beber, aonde que nós vamos. Então, já no primeiro versículo já diz, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar, né? De pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quê? De um copo de suco? De um pedaço de pão? A nossa suficiência, ela vem de quê? Ela vem do jejum? Ela vem de uma busca no monte? É isso a nossa suficiência? De quem ela vem? Ela vem de Deus. Então, se ela vem de Deus, eu preciso ir no monte? Eu preciso ficar um dia com fome? Eu preciso beber um copo de suco? Eu preciso comer um pedaço de pão? Não preciso. Eu preciso ficar uma noite de sono? Não preciso. Por quê? A minha suficiência, ela vem de quem? Do Deus vivo e poderoso. Versículo 6. O qual nos habilitou. Olha só. O qual nos, olha a palavra, meus amados, nos está no plural.
ela não está no singular. Se essa palavra fosse no singular, aí sim, era uma pessoa só, estava habilitado a ministrar esta palavra, este evangelho. Mas a palavra está aqui no plural. Então, se está no plural, quantos que são? Muitos, todos. Pode estar habilitado, né? Podemos estar habilitados. Ele nos habilitou. Então, nós estamos habilitados para sermos o quê? Ministro de uma nova aliança. Não é uma velha, é uma nova aliança. Então, meus amados, se eu estou pregando lei, eu estou habilitado lá para pregar lei? Não estou. Então nós estamos, que a palavra aqui está no plural, então todos nós podemos dizer, estamos habilitados para pregar o quê? O Evangelho de Cristo. É a nova aliança. Não é a antiga aliança de Moisés. Se uma pessoa está pregando a antiga aliança de Moisés, com seus dízimos, com seus sacrifícios, com as suas ofertas, com seus jejuns, com suas buscas de Deus no monte, essa pessoa pode dizer que está habilitada? Deus habilitou ela? Não, Deus não habilitou ela. É como uma carta de motorista, por exemplo. A minha carta de motorista era uma carta D. Eu podia, com essa carta D, pilotar um avião? Não. Eu não estaria habilitado para pilotar um avião. Eu estaria habilitado para pilotar um navio? Não. Eu não estaria habilitado para pilotar um navio. Então eu estaria habilitado para quê? Para pilotar no máximo um caminhão. Com a minha carta, eu baixei de letra, né, que eu não vi necessidade de continuar com a letra D, eu baixei para a letra C. Eu estou agora habilitado para dirigir um caminhão? Não estou mais habilitado para dirigir um caminhão. Então, meus amados, se Cristo nos habilitou para pregar uma nova aliança, por que eu vou pregar uma velha aliança? Eu estou habilitado porque eu não estou habilitado. Eu não vou pregar velha aliança porque eu não estou habilitado para pregar velha aliança. Quem pregar isso aí não está habilitado, porque a velha aliança ele aboliu. Então, como que Deus aboliu a velha aliança e habilitou pessoas para ministrá-la? Então Deus está contra ele mesmo. Mas Deus pode ficar contra ele mesmo? É lógico que não. Vamos continuar. Para sermos ministros, sermos no plural, ou todos nós podemos estar habilitados. Se nós pregar nova aliança, nós estamos habilitados. Mas se nós pregar velha aliança, nós já não estamos mais habilitados. Ministro de uma nova aliança, não da letra, que letra, Paulo? As pedras de Moisés, os 10 mandamentos lá das pedras de Moisés, não da letra, mas do Espírito, porque a igreja dele é espiritual, mas do Espírito, porque a letra, olha aí, meus amados, me ajuda aí, a letra mata. Que letra que era essa? A letra das pedras. O ministério de Moisés, que era um ministério de morte. Então, meus amados, se eu prego velha aliança, o ministério de Moisés, porque você prega a velha aliança, você está pregando o ministério de Moisés. Se você prega o ministério de Moisés, se eu prego o ministério de Moisés para uma pessoa, eu estou fazendo o quê? Estou matando ela. Eu estou matando, porque a letra mata. O ministério de Moisés era um ministério de morte, de condenação, de treva, de escuridão. Então, eu pregando a velha aliança, eu estou matando aquela pessoa, eu estou colocando ela num lugar escuro, que era um ministério de escuridão,
ela fica lá em treva, morta. E é assim exatamente isto que está acontecendo dentro da chamada Igreja de Cristo. Os pastores matando a igreja em nome de Deus. Porque, meus amados, se nós for fazer uma comparação, entre um bandido que assalta de mão armada e um chamado pastor que usa esta palavra, quem é o pior dos dois? O pastor. O pastor é o pior deles. Porque o bandido, ele já mata, ele já assalta de mão armada. Ou dá ou morre. O bandido não usa o nome de Deus. O bandido não diz, olha, pelo amor de Deus, me dá esse dinheiro logo. Não, o bandido não fala isso. Ele aponta a arma e diz, ou dá ou morre. E a pessoa entrega o dinheiro. Agora, e os pastores? Aponta isso aqui. Aponta isso aqui para a vida dos crentes e eles dão, ou eles matam, porque a lei é um mistério de morte. Meus amados, a lei era um mistério de morte. Vamos continuar, porque eu não pretendo encupridar muito esse vídeo. Estamos aqui no versículo 7, né? É isso mesmo? A letra aqui, o versículo 7. Se o ministério, estamos no versículo 6 ainda, uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. A letra do ministério de Moisés mata. Os mandamentos das pedras mata. E você vai ver que está falando das pedras. Mas o Espírito vivifica. 7. E se o ministério da morte, olha o nome que como Paulo está se referindo ao ministério de Moisés, à velha aliança. Mas se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Então estamos falando de que ministério? Ministério de Moisés. Não era o ministério de Moisés que tinha as letras gravadas em pedra? Então é dele que a palavra aqui está falando. Aqui não está falando da Xexenoê, não está falando do candomblé. Está falando o quê? Do ministério de Moisés, das letras em pedras, gravada em pedra. Essa letra que mata, porque era um ministério de morte. Letra em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, né? Moisés, quando descia lá do monte, com o rosto brilhando, a primeira vez que Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, ele nem sabia como estava o rosto dele. Mas o povo, quando viram aquilo lá, eles viraram o rosto para não ver o rosto de Moisés. Porque segundo a crença deles, quem visse Deus morria. E a face de Moisés vinha brilhando como que fosse Deus. Né? E o povo de Israel virava o rosto. Isso aconteceu na primeira e segunda vez. Poder fitar a face de Moisés por causa da glória no seu rosto, ainda que desvanecente, acabando, ainda que estivesse acabando, né? A palavra desvanecente, não é isso que quer dizer? Acabando. 8, nós vamos ver até o 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que a igreja não quer saber? A igreja só quer saber do ministério de Moisés. Os pastores, né, principalmente, porque no ministério de Moisés eles podem tirar dinheiro da igreja. O ministério de Moisés dá esse direito, né, porque era um ministério físico.
onde tudo era físico. Tinha que jejuar. Jejuar é espiritualmente? É uma coisa espiritual ou é uma coisa material? Material. Porque quem fica com fome? A carne. A carne que fica com fome. Espírito não come. Então, meus amados, é para você entender que na lei de Moisés, no ministério de Moisés, tudo era físico, era um ministério de morte e de condenação. Quem não cumprisse 613 mandamentos era morto, era apedrejado e morto. Bastava ter 2 testemunhas. Então vamos aqui. Perdão que eu ainda estou gripado ainda. Os filhos de Israel, afaste Moisés agora do seu rosto, ainda desvanecente. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será? Porque, vou ler o 9 também, não está no meu estudo aqui não. Porque se o ministério, você sabe, meus amados, porque às vezes eu pego um versículo antes e termino no versículo depois. Eu só tenho essa Bíblia aqui. Eu só tenho ela. É a Ministério João Ferreira, tradução João Ferreira de Almeida. Mas quando a gente estuda as passagens bíblicas, às vezes nós mudamos de tradução. E como muda a tradução, aí às vezes pega um versículo acima e às vezes pega um versículo abaixo. Principalmente a Bíblia viva, ela sempre pega um versículo acima. Aí, por isso nós vamos ler o 9. E é por isso que às vezes eu falo aqui que não está no meu estudo. Porque eu estudei, nós vimos isso aqui em outra Bíblia. Mas no meu caso, seria ter, quando eu quero usar, eu tenho que usar a internet. Entendeu? Eu tenho que usar a tradução na internet, porque eu só tenho essa Bíblia. Não tenho outra. Meu dinheiro não dá para comprar cheio de Bíblia aqui. Porque são muitas traduções. Então, meu dinheiro não dá. Então, eu só tenho essa Bíblia. Quando eu quero ver uma tradução em outra tradução, uma passagem bíblica daqui em outra tradução, eu vou lá na internet. Vamos lá aqui. Porque se o ministério da condenação, olha, o ministério da condenação, aí se o teu pastor faz você cumprir lei, tem que dar dízimo, tem que jejuar, tem que se batizar, tem que ir no monte, ele além de estar te matando, está te condenando. Está te condenando já mandando para o inferno, né? Que o nome deles mesmo diz. Se o ministério é de condenação, vai condenar para onde? Para ir para o céu? Me ajuda aí. Porque se o ministério da condenação foi glória, o ministério da o quê? Da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça de Deus. Então, se está escrito aqui o ministério da justiça, isso é sinal de quê? É só nós usar o nosso raciocínio, que no outro ministério não havia justiça. A justiça está onde? Aqui no Evangelho. Se eu não tenho o Evangelho, então logo não tenho justiça na minha vida. Você está me entendendo, meu amado? Precisa recorrer à ajuda aos universitários? Não, a palavra mesmo está clara aqui, ó. Que no outro ministério, né, não havia justiça. Aqui, ó, no 9 aqui, ó. Ministério da Justiça, proporção, será glorioso o ministério da Justiça. Amém? E para nós continuar, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 16. Lucas 16. Capítulo 16, versículo 16. A lei,
isso aqui não pode estar escrito na Bíblia dos pastores. Não pode estar. Não pode estar, meus amados, me ajudem aí. Isso não pode estar escrito na Bíblia dos pastores. Não pode estar. Porque se isso aqui está escrito na Bíblia dos pastores, o que é que eles estão fazendo? Desobedecendo a Deus. E levando você para onde? Para a morte. Levando você para a morte. Porque, meus amigos, meus amados, a lei e os profetas vigoraram até 2023. É isso? É isso que está escrito na tua Bíblia. Então, na Bíblia do pastor deve estar isso, escrito isso. Na Bíblia do pastor, dos pastores, né? No plural, na Bíblia dos pastores, deve estar escrito: a lei e os profetas vigoraram até 2023. Negativo, negativo. Vigoraram até João. Mas se a lei e os profetas, eu queria tanto que vocês me ajudassem, né? Porque eu só tenho a primeira série. Tem que explicar isso aqui com a igreja, que os seus pastores fizeram teologia, fizeram teologia para levar você para a morte, matando vocês e tomando ainda seu dinheiro, ficando como é que se diz? Ficando com a herança. É isso que eles fazem. Porque, meus amados, isso aqui está muito claro. Isso aqui está muito claro. A lei e os profetas vigoraram até João. Então, como se tem, está cheio, como é que nós temos de igreja por aí que está pregando lei? Eu só queria que vocês me ajudassem um pouquinho, só um pouquinho só. Me ajuda aí. Como que dentro dessas igrejas se prega a lei? Se a Bíblia aqui, a palavra está escrito que a lei e os profetas vigoraram até João. Não foi até 2023. Foi até João. Será que isso não está escrito na Bíblia dos pastores? Para eles pregarem lei, as suas profetadas. Como é que está de profeta nessas igrejas aí? Igreja que se prega a lei, como é que está de profeta assim de profeta? Mas aqui está dizendo até João. Esse João aqui não é o apóstolo João, é João Batista. Não é o apóstolo João, é João Batista, né? Então, a lei durou até lá. Porque João Batista ainda pregava a lei. João Batista foi morto, mataram João Batista. E para terminar, entrou Jesus de Nazaré, dando continuação, porque até a morte de João Batista, Jesus de Nazaré não tinha ministério, não tinha nada, ele era apenas um andante no deserto. Pregava, falava bem, né? Falava muito bem de Deus, né? Jesus de Nazaré no deserto, já tinha seus seguidores, mas ministério ele não tinha. Então, mataram João Batista, Jesus assumiu. Por isso que a palavra está dizendo aqui, ó, a lei e os profetas durou até João. De lá para cá, como é que vive de lá para cá? Vamos ler aqui. Durou até João. Desse tempo, que tempo? Eu vou ler. Tomara que eu tenha marcado aqui. Lucas, né? O ano é 59. O ano 59. Então, cadê? 16. Então, desse tempo, que tempo, meus amados, me ajuda aí. O ano é 59 da era cristã. Aqui, ó. Desse tempo, vem sendo, de João para cá, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. A lei ficou para trás, os profetas ficou para trás, tudo para trás. E o que é que os cães fazem?
traz tudo para dentro da igreja hoje, no dia de hoje, cheio de profeta por aí. Igreja que não tem profeta, não vai um membro lá. Você vê que o erro já começa nos próprios membros, que aceita essa bandidagem, porque isso é bandido. É um bandido, é um ladrão, um enganador, um salafrário. A pessoa que prega a lei, enganando uns coitados que não tem um entendimento da Bíblia. Aí ele se aproveita disso, aí diz, não, você tem que dar dízimo. O dízimo é de Deus. Você tem que ser batizado nas águas. Jesus se batizou. Como, meu amado, uma pessoa batiza uma pessoa dizendo que você tem que ser batizada porque Jesus se batizou, como uma pessoa que faz teologia não entende que o batismo de Jesus era porque ele era o Cordeiro, e todo animal que ia ser sacrificado teria que ser lavado até as entranhas, teria que ser lavado o animal. E Jesus era o quê? O Cordeiro que ia ser oferecido, estava prestes a ser oferecido na cruz. Então ele precisava do batismo. Ele precisava. Aí você pode estar dizendo, aí como os outros batizavam os outros? E João Batista batizou os outros. Batizou quem? Os judeus. Os judeus eram considerados como quê? Como ovelha. Nós que somos gentios, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar, eu quero que apareça um teólogo que me mostre aqui na Bíblia aonde que o gentio está arrolado aqui como ovelha. Aonde? Em lugar nenhum. Toda parte que a Bíblia fala de ovelha está relacionado aos judeus. Então eles eram considerados como ovelha, tinha que ser batizado também. Na lei era para cumprir a lei, teria que ser. Mas chegou João, do apóstolo João para cá, vem sendo anunciado o Evangelho. Esse pastor não quer anunciar o Evangelho não dá dinheiro, o que dá dinheiro é lei. Vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça, olha a palavra, todo homem se esforça por entrarem nele. Eram 613 mandamentos. Então necessitava de muito, mas de muito, necessitava de tanto esforço que nenhum judeu foi capaz de cumprir os mandamentos. O único que cumpriu foi quem? Jesus de Nazaré. Esse cumpriu os mandamentos. E como a palavra na lei da Torá dizia que não podia passar um tio da lei que não fosse cumprido. Então nenhum judeu cumpriu, veio Jesus e cumpriu. Cumpriu, a lei passou. Pronto, passou a lei. Mas se Jesus não tivesse cumprido, a lei não tinha passado. Mas Jesus cumpriu, a lei passou. Então, meus amados, é isso que os pastores, os estudiosos, né, de teologia, que estudam para conhecer Deus, como se Deus fosse um objeto qualquer. Como se Deus fosse um objeto qualquer para ser conhecido. Deus, ele deu permissão para o homem conhecer o que ele criou. A água, Deus criou. Então o homem sabe de onde vem a água. E outras coisas mais que Deus criou, né? Tudo que Deus criou, o homem Deus deu permissão para que o homem conhecesse o que Deus criou. Mas conhecer Deus através de livro não dá. Esse angu eu não posso engolir. Aqui, paramos aqui. O Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforce para entrar nele, se esforce para cumprir 613 mandamentos. Uma vez cumprido, ele anulou os mandamentos.
E agora está aí, ó, pastores querendo viver às custas da igreja, criando família, dando bons estudos, comprando um carro para cada um, comprando uma empresa para cada um, porque todos esses canalha, todos eles, do maior ao menor, quando entraram lá, não tinha nada. É só você acompanhar a história deles. Não tinha nada. Bispo Macedo não tinha nem uma corda. Todos eles. Só tem um aí que ainda tem a cara de pau de falar que tinha alguma coisa quando ele conheceu o Evangelho. Silas Malafaia. Mas Silas Malafaia, quem foi o pai dele? Pastor, ladrão também. Então o Silas Malafaia já nasceu com dinheiro, porque tiraram de quem? Dos crentes. O pai dele era crente. Então Silas Malafaia nasceu num berço evangélico. Seu pai, como pastor, já tinha grana. Então ele foi só dar andamento. Só. Por isso que ele tem a cara de pau e diz na televisão, nas redes sociais, que quando ele abriu a igreja, ele não roubou ninguém. Quando ele já abriu com o dinheiro dele. Dinheiro de quem? Do pai. Do pai. Ó, aqui não. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia. Eu falei que era 3 passagens só. Vamos conferir isso aqui em Malaquias. E até hoje eu vi Bispo Macedo fazendo prova com os fiéis deles, né? Aí Deus mandou fazer prova. Ele só não falou para os fiéis dele que Malaquias é lei. Malaquias é lei. Se eu pregar a lei, estou matando. Se eu pregar a lei para a igreja, eu estou matando ela. Estou condenando. Estou levando ela para a escuridão, para as trevas. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos ver se confere isso aqui. Versículo 10. Era exatamente essa passagem que Bispo Macedo estava pregando. Eu vi, nem sei se o vídeo era novo, só sei que ele estava pregando isso aqui, estava passando o vídeo dele no Facebook, né? Ele estava pregando exatamente esse versículo. Então, como é que nós consideramos isso aqui? Malaquias é livro da lei. A lei foi anulada. Foi prega para quem a lei? Foi dada para quem? Para o judeu. Então não tem nada a ver com nós. Mas o camarada vem, prega isso aqui para a igreja. A igreja não sabe que isso aqui era lei e a lei acabou. A igreja não sabe que isso aqui tem remetente e destinatário. Foi escrito para quem? Para os judeus. Não foi para nós gentios. Foi para eles. E aqui no versículo 10 diz assim: por isso que ele rouba a igreja. A igreja nem percebe que está morta. A igreja está morta, meus amados. A igreja que chama de Cristo está morta. O cara morto, ele sente o quê? Meus amados, hoje não, mas antigamente eu tinha medo até de passar perto do cemitério. Hoje eu não tenho esse medo, é lógico, não tenho mais. Mas o cara morto, ele tem medo de revólver, de tiro, de facada. O cara já está morto. Não tem medo de nada. Ele está morto. Ele não sente nada, vai sentir mais nada, não vê mais nada. E é exatamente assim que se encontra a igreja chamada de Cristo. Está morta. Não sente nada, não vê nada. Porque a igreja, os pastores já mataram elas. Está morta a igreja. Pregando, seguindo lei. E a palavra aqui foi escrita, direcionada aos judeus, assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Que ano foi escrito isso? Será que eu marquei aqui? Eu tive a felicidade já de marcar isso aqui. Eu costumo marcar.
Eu não marquei não aqui ainda não quero marcar. Mas isso aqui foi antes, muito centenas de anos antes de Jesus, né? Então, o profeta Malaquias aqui está dizendo, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? O templo lá em Israel era a casa do tesouro. Cadê o templo? Ruiu-se. Puseram fogo, derrubaram. Deus, o próprio, o Jesus de Nazaré, usou a espada dos soldados romanos para derrubar o templo e assim cumprir o que ele falou. A profecia que ele falou, profetizou. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, se aquele templo, se fosse para existir templo hoje, como que Jesus ia mandar, ia permitir que aquele templo fosse derrubado? Se fosse para ter templo, porque a igreja hoje é templo. É lógico que nós temos uns templos suntuosos aí, como lá do Brás. Aquilo é uma gaiola grande, imensa, onde dá para prender 10.000 cegos que não entendem a palavra de Deus. 10.000 cabe lá. Então aquilo é uma gaiola, né? Templo somos nós. Hoje nós somos o templo de Deus, aonde Ele mora, em nós, não é lá. Se tivesse usado aquele dinheiro para matar a fome dos necessitados, tinha matado milhões e milhões de pessoas, a fome de pessoas necessitadas. E o profeta Malaquias está dizendo aqui, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro que não existe mais, para que haja mantimento na casa, na minha casa. Então o templo, até Jesus de Nazaré, o templo era a casa de Deus, casa de oração. De Jesus, da cruz para cá, o templo somos nós. A casa de oração somos nós mesmos, nós podemos orar, entrar no segundo véu que foi rasgado, dando permissão a nós entrar. Então o templo somos nós, aonde nós entramos e Deus já está lá, já está aqui dentro, esperando nós falar e Ele ouvir. Não precisamos pedir para ninguém, nenhum intercessor. Não aceite nenhum intercessor na sua vida, a não ser o Espírito Santo, que já está dentro de você, só esperando você abrir a boca, só, e mais nada. E isso gratuitamente, sem dízimo, sem oferta, sem sacrifício, sem nada, porque tudo isso aí era um preço que os judeus tinham que pagar. E Jesus veio e pagou esse preço. Então, se Ele pagou esse preço, o que eu tenho que pagar mais? O que eu vou pagar mais? Se a conta foi paga. A conta foi paga. Aqui, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, né? Provai-me nisto. Era o que o Bispo Macedo estava pregando hoje, num vídeo que eu estava vendo. Provai-me nisto. Provai-me nisto, a igreja cega, morta. Diz o Senhor dos Exércitos. Aí presta atenção. Se eu não vos abrir as janelas do céu, as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele está falando o quê? Que bênçãos eram essas? Aqui, dos dízimos. Os dízimos não era dinheiro, era mantimento. Então, eles cuidavam de roça. Qual era a bênção que eles precisavam? Chuva do céu. Chuva para a lavoura dar. E é o que Deus está falando aqui. Aí eles pegam isso aqui e transformaram para folha de pagamento, né?
contra-cheque. Agora você tem que dar 10% do seu contra-cheque. Se você não der, você está roubando a Deus. A igreja não sabe de nada, morta. É mesmo, né? Aí, deixa até de comer. Eu conheço gente, meus amados, que deixa até de comer, para pagar o dízimo certinho ali. Ela pode ficar sem comer, mas o dízimo ela não deixa de pagar, não. Como se Deus tivesse conta bancária ou banco mesmo. As janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, que eram as chuvas para a lavoura deles. Mas não acabou não. Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador. Quem é esse devorador dentro de uma igreja evangélica? Satanás. O bicho do rabão, o chifrudo, é ele. Mas e aqui, e na graça? Aqui, nessa palavra, na graça, nem esquece graça. E aqui mesmo, nessa palavra, na lei, aqui, quem era esse devorador? Os gafanhotos. Eram, como está escrito lá no livro de, se não me engano, é de Joel, né? Era um tipo do gafanhoto que os judeus, por estarem em falha com o dízimo, que era para sustentar o templo, sustentar os levitas, sacerdotes, os levitas. Então, e os judeus estavam com essa falha, essa sonegação. Então, quem era que Deus enviava, permitia vir na plantação deles? Gafanhoto. E ele está prometendo, e Deus está falando aqui, ó, se vocês voltarem a ser dizimista, fiel, para aquele povo que eu separei como levitas, sacerdotes, eu vou abençoar vocês. Eu vou derramar bênção sem medida do céu para a lavoura de vocês. Vocês vão ser abençoados, porque eu vou mandar chuva na época certa. E vocês vão ter muita lavoura. Vocês vão ser abençoados. E vou também fazer o quê? Vou repreender os gafanhotos. Aqueles gafanhotos que devoram a lavoura, eu vou repreender eles. Eles não vão devorar a sua lavoura. Mas esse gafanhoto aqui, esse devorador, na igreja evangélica, quem é? Satanás. Eles mudam a palavra de Deus de uma forma que, se você não tiver uma mente iluminada, que nem eu comi desse angu 31 anos morto. Tá? Entrei lá, até que eu estava vivo, me cambaleando, cambaleava para cá, ia cambalear para lá, até que eu tinha um forgozinho de vida. Mas entrei dentro de um sarpão desse, acabei de morrer. E se Deus não tem me vivificado com o Espírito dele, ainda hoje eu estava lá comendo desse angu, chamando o gafanhoto de Satanás. Mas aqui, ó, nesta palavra aqui, ó, gafanhoto que devorava a lavoura dos judeus, a lavoura que eles plantavam. Como eles estavam em falha, Deus permitia que viesse gafanhoto e devorasse a lavoura deles. E ele está prometendo, se vocês forem fiéis, eu vou mandar chuva na época certa, vou repreender o gafanhoto e vocês vão ser felizes, abençoados para sempre. A igreja não vê isso. Está cega, coitada. Cega e morta. Aqui no versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador. O devorador e o profeta Joel, ele explica de 4 tipos de gafanhotos, né? Era 4 tipos de gafanhotos, não era 4 satanás. Mas na igreja é 4 satanás. Mas era 4 tipos de gafanhoto. 4 diversidade de gafanhoto. Eu mesmo cheguei a conhecer vários. Tem vários gafanhotos. Na verdade, tem vários gafanhotos. Eu me lembro que quando eu plantava lá no Nordeste, tinha uns grandão verde assim, né? E tinha uns outros tipos de gafanhoto. Então são vários tipos de gafanhoto. Mas Deus está falando desses 4 tipos de gafanhoto, que eram os devoradores, o que devorava a planta deles, a plantação deles.
por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma. Preste atenção, meus amados, como eu tenho até vergonha de ler essas coisas. Eu tenho até vergonha de ler. De saber que eu comi desse angu por 31 anos. Olha, por vossa causa repreendeu o devorador, né? Repreendeu o devorador, para não vos consuma, para que vos não consuma o fruto da terra. Não era o meu salário, que hoje está aí, ó, se prega dentro das igrejas, um mundo de devorador, devorando o salário dos coitados. Não era aqui, ó, tá bem claro aqui que era gafanhoto, devorando o que eles plantavam, por causa que eles estavam infiel. Mas a lei acabou. Mesmo que tivesse acabado, isso aqui não era demônio, era gafanhoto, continuava sendo gafanhoto, né? E outra, mesmo se não tivesse acabado, a lei não era para nós, era para os judeus. Então é uma série de coisas que nós temos que considerar para poder nós passar para a igreja e fazer uma igreja crescer com vida, crescer, conhecer o que é servir a Deus, o que não é. O que é de Deus, o que não é. A pessoa, se fosse o dinheiro, a primeira coisa mesmo, Deus tinha que ter uma conta bancária. E tinha que ter um banco. O cão lá, do templo de Salomão, esse tem banco. Por isso que acho que a turma acha que ele é um Deus, né? Quando ele pede dinheiro para Deus, vamos dar dinheiro para ele, porque ele tem banco. Então esse pode dizer, pode dar dinheiro traz dinheiro para Deus. Então Deus seria ele, o banco é dele, põe o banco dele, pronto, ali faz o que ele quer. Meu Deus, não, sinceramente, velho, eu tenho vergonha de hoje quando eu leio isso aqui. Eu me sinto envergonhado. Como que eu comi desse angu por 31 anos? Ó. Por vossa causa repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fruto de quê? O fruto da terra. O que é fruto da terra? Lavoura! O fruto da terra. A vossa vide, a vossa roça, a vossa vide, no campo. Não era dentro da igreja, não era na minha casa. Satanás não pode estar aqui me devorando nada, não. Era gafanhoto, comendo a lavoura deles. Mas não, hoje, como dinheiro os gafanhotos hoje. Comedor de dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Que vergonha eu tenho de ler isso aqui. O fruto da terra, a vossa vida no campo, não será estéril. Se vocês voltarem a ser dizimista, eu vou mandar chuva na hora certa, eu vou repreender os gafanhotos, vocês vão ter muita lavoura, não vai ser estéril. Diz quem? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados, são essas coisas que não se explica dentro de uma igreja chamada evangélica, né? Porque se explica, pelo menos dinheiro, a igreja pode ficar vazia. Pelo menos a igreja pode ficar vazia, porque não é errado se reunir, É errado para fazer desses gafanhotos Satanás e pregar na vida do crente que não dá dízimo. Isso que é errado. O erro está aí. Não é de se reunir num certo lugar. É errado chamar um prédio, 4 paredes, com um teto em cima, de igreja. Porque a igreja somos nós. Somos nós. Nós formamos a igreja de Cristo hoje. Então, se você deseja se reunir com outras pessoas no local, não tem nada de errado nisso. O errado é fazer isso aqui, ó.
chamar gafanhoto do demônio e dizer que ele está na sua vida, se você não der o dízimo direitinho. Isso que é errado. E é isso que nós combatemos aqui. E eu vou continuar combatendo isso aqui. Enquanto fôlego de vida eu tiver, eu vou continuar combatendo. E mostrando na cara desses cães gulosos que eles não passam de ladrão. De Deus eles não têm nada. De Deus eles não têm nada. Porque eles não passam mesmo de ladrão. Isso é o que eles são. Todos eles. Da maior até a menor, viu? Quanto maior, mais ladrão são. Meus amados, era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Tenha uma ótima noite. Durma como os anjos. Não é com anjo, é como os anjos. E sejam abençoados todas as sortes de bênção em toda a área da sua vida. Amém? Paz eterna. E até domingo. Ou talvez sexta-feira com raciocínio. Amém? Paz eterna a todos.